Hoje eu estou aqui para falar contigo sobre a diferença entre fazer a fixação dentária com enxertos ósseos e sem enxertos ósseos. Eu tenho certeza que se você está aqui é porque é tua dúvida e vamos esclarecer ela de uma forma bem direta. Pessoal, técnica com enxertos ósseos, você vai levar em média em torno de 10, 12 a 18 meses para finalizar o tratamento. Numa técnica sem enxertos ósseos, o procedimento vai levar de 5 dias a 90 dias. Outra coisa extremamente importante, a diferença de custo. Quando você vai fazer um procedimento de fixação com enxertos ósseos, você tem um procedimento a mais a se fazer, que é o enxerto ósseo. Então isso é cobrado, logicamente, e ele tem um custo elevado, inclusive. Então, quando vai se realizar a fixação com enxertos ósseos, aumenta o custo porque tem um procedimento a mais. Quando a gente vai realizar um processo de fixação sem enxertos ósseos, esse custo não existe e por isso as técnicas sem enxerto são técnicas de menor custo comparado com as técnicas utilizando enxerto. Outra coisa importante, outra diferença importante é o número de cirurgias. Quando você vai realizar uma técnica com enxertos, você precisa realizar no mínimo 3 cirurgias. Se tudo der certo, 3 cirurgias. Primeiro, a cirurgia de enxerto. Se der certo, você vai para a segunda cirurgia, que é a cirurgia dos implantes. Se der tudo certo, você vai para a terceira cirurgia, que é a cirurgia de reabertura dos implantes, para daí começar o procedimento de fixação. Como é que funciona isso lá na técnica sem enxertos? Ela é simples. 95% dos casos elas são feitas em carga imediata, ou seja, é uma única cirurgia para que você termine todo o procedimento. No mesmo dia que se faz os implantes, já faz a moldagem, 5 dias depois faz a entrega da prótese. Tatinho, e quando não dá carga imediata? Simples, a gente coloca os implantes, fecha tudo, o paciente fica com uma prótese, sai imediatamente com uma prótese provisória em boca e aproximadamente então 60 dias depois a gente faz a reabertura dos implantes e aí faz então o procedimento de fixação dos dentes em 5 dias, ok? Outra coisa extremamente importante, vamos falar de risco. Quando a gente está falando de uma técnica com enxertos ósseos, a gente está falando de aumento de risco. Por quê? Como eu falei antes, você tem 3 cirurgias. Então você tem a primeira cirurgia, que é a cirurgia de enxerto. Por que eu falo de aumento de risco? Porque é simples. Se essa primeira cirurgia não der certo, não existe cirurgias posteriores. Isso, na minha concepção, é um aumento de risco do tratamento. No momento que eu tenho aqui, nas técnicas sem enxertos, que eu faço uma única cirurgia, nessa cirurgia, se eu tiver, por acaso, a falha de algum implante, eu sempre vou ter outra região do rosto para fazer outro implante e poder fazer, então, um processo de fixação dentária. Então, é importante compreender que eu tenho aqui nas duas possibilidades, existe possibilidade de falha, até existe, mas o risco, quando eu trabalho com enxertos, é muito maior, porque se o enxerto der errado, o dentista que só trabalha com enxerto não sabe fazer a técnica sem enxerto e muitas vezes ele vai disponibilizar o quê? Uma segunda etapa cirúrgica de enxerto de novo. Vai disponibilizar o quê? Vai dizer, olha, vamos ter que repetir o enxerto, né? Nessa aqui, o que acontece? Na maioria das vezes, se acontecer uma falha, a maioria dos implantes deram certo e a gente só precisa inserir muitas vezes mais um implante lá em alguma região para a gente fazer então a carga no paciente e a gente consegue fazer a prótese nele. Então sempre tem solução nas técnicas sem enxertos, nas técnicas com enxerto, isso já é uma dúvida, né? Porque repetir o enxerto é sempre um aumento de risco, tá? Se ficou alguma dúvida referente a esse assunto, gente, posta aqui embaixo a tua pergunta, vai lá na minha caixinha de stories, deixa lá um direct para mim, posta aqui embaixo a tua dúvida, que assim que puder eu estou te respondendo mais sobre esse assunto que é fixação dentária com e sem enxertos ósseos. É um grande prazer estar aqui, um forte abraço.